Olá, meus irmãos, quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Para a nossa meditação de hoje, nós iremos ler Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7, onde está escrito assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que o nosso Pai Celestial, em sua bondade, nos conduza na meditação desta palavra santa. No versículo de número 7, o Espírito Santo faz uma promessa aos que ouvem a sua palavra e a obedecem. Ao vencedor, ele diz: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Mais tarde, neste mesmo livro, ele irá explicar o que significa ou irá descrever este paraíso. É a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, bonita como uma noiva adornada para o dia do seu casamento. É o tabernáculo de Deus com os homens, ele diz. Ali Deus habitará com eles. Todos os povos serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas estas coisas já terão passado. O vencedor, ele diz, herdará estas coisas, e será filho de Deus. Por isso, ainda segundo o livro do Apocalipse, no paraíso não entrarão os que não acreditam no Evangelho. Também não entrará qualquer forma de pecado. Fora do paraíso ficarão os mentirosos, os assassinos, os incrédulos, os adúlteros, os abomináveis, os impuros, os feiticeiros, idólatras e todo aquele que de uma forma ou outra foi escravo de uma vida de vícios e de pecado. O paraíso tem o brilho da glória de Deus, como se você estivesse andando no meio de pedras preciosas. Neste lugar não existem santuários, porque já não existirão igrejas, não existirão religiões. Deus mesmo estará no meio de todos os seres humanos, o Senhor, o Todo-Poderoso, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e será pessoalmente ou diretamente adorado. Ele diz que nesta nova Jerusalém há um rio que procede das fontes de Deus, brilhante como o cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, a árvore da vida, que produz frutos todos os meses, para a alimentação de todos os povos, de tal forma que a morte já não mais existirá. Bem-aventurados, ele diz, os que vestem
os que se vestem de vestiduras lavadas com o sangue do Cordeiro, para que tenham o direito de entrar neste paraíso, nesta nova Jerusalém, pelas portas. Você quer herdar estas coisas? Você quer entrar na Cidade Santa, no paraíso de Deus? Para isso você precisa vencer. Ao vencedor, diz o Senhor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Mas vencer o quê? Quando o Senhor Jesus ordenou que o seu servo, o apóstolo João, escrevesse estas coisas, elas foram endereçadas primeiramente à igreja que ficava na cidade de Éfeso, uma igreja que ficava na antiga região da Ásia Menor. E desde muito cedo surgiu ali uma igreja muito forte, uma igreja de excelentes qualidades e por várias razões. Primeiro, é porque ela tinha sido instruída muito fielmente pelo apóstolo Paulo, depois por Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, e mais tarde o próprio apóstolo João. Eles haviam servido a Deus naquela igreja e por muito tempo. E tinha sido não somente instruída acerca de toda a vontade de Deus para eles, mas também havia sido muito completamente alertada a respeito dos estratagemas de Satanás. Instruída no sentido de estar alerta, porque surgiriam falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas, com os seus falsos ensinos, e procurariam desviar o rebanho do Senhor dos caminhos propostos pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Além deles terem sido muito bem instruídos, quando apareceram então esses falsos ensinamentos, por estarem bem preparados, eles souberam rejeitá-los completamente e permanecerem firmes doutrinariamente nos verdadeiros ensinos do Senhor. Também tinham sido instruídos no sentido de que viriam perseguições no futuro, de que tentações muito fortes aconteceriam, mas que no meio das perseguições, das tentações para se afastarem do Evangelho, deveriam permanecer firmes, deveriam suportar as situações, e assim eles eram perseverantes, trabalhadores, fiéis na doutrina, não suportavam falsos mestres, falsos ensinamentos. E havia naqueles dias especialmente um grupo que era conhecido como os Nicolaítas, um grupo de pessoas que de fato já estavam ensinando heresias, doutrinas contrárias ao Evangelho, terrivelmente destruídas para a vida espiritual de qualquer pessoa. E eles odiavam a doutrina dos Nicolaítas, o que Jesus odiava também. Então veja, de muitas maneiras, esta igreja era uma igreja muito boa. Se nós pudéssemos usar para esta igreja a descrição que nós mesmos fazemos da nossa denominação, diríamos, era uma igreja rigorosamente ortodoxa, uma igreja que se preocupava devidamente com a verdadeira doutrina. Mas havia um problema, diz o Senhor Jesus aqui. Versículo de número 4 está escrito assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro, no sentido de aquele amor que você tinha lá no começo, aquele entusiasmo, aquela devoção, mas que com o tempo foi se esfriando. Existem pessoas, meus irmãos, que passam por muitas dificuldades, por muitas tentações, muitas decepções, muitas provações de sua fé, mas cujo amor permanece. Por exemplo, quando nós olhamos para o testemunho do apóstolo Paulo, aqui na Bíblia Sagrada, foi um homem que passou pelas maiores dificuldades por amor ao Senhor Jesus que nós podemos imaginar. Mas quanto mais o apóstolo Paulo passava por dificuldades, mais ele via a realidade da palavra de Deus se cumprindo na sua vida. E então, mais e mais com o passar do tempo, este amor no coração do apóstolo
esta devoção, essa consagração ao Senhor se aprofundavam. Ele crescia espiritualmente no meio das dificuldades. O problema é que nem todas as pessoas são assim. Então, por exemplo, a Bíblia fala de um homem chamado Demas, que, como o apóstolo Paulo, foi por muitos anos um divulgador da palavra de Deus, um pregador do Evangelho. Mas depois de muitos anos, a Bíblia conta para nós que Demas amou o presente século, amou as coisas deste mundo, e quando amou as coisas deste mundo, deixou de andar nos caminhos do Senhor. O seu amor havia se esfriado. E aqui, irmãos, no caso da igreja de Éfeso, embora eles não tivessem voltado para o mundo, o Senhor Jesus diz que o amor deles havia esfriado. E, irmãos, isto não é uma coisa sem importância, não é um problema sem importância, porque de todos os mandamentos da palavra de Deus, este é o maior de todos, que nós amemos ao Senhor nosso Deus de todo o nosso ser e que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quem não ama não está obedecendo a Deus. Se eu tiver, diz o apóstolo Paulo, todo o conhecimento bíblico, se eu for um grande pregador, se eu for uma pessoa que tiver todos os dons, uma fé imensa, e não tiver amor, nada disso me aproveitará. Quem não ama não tem comunhão com Deus. E é através do amor que um verdadeiro discípulo de Jesus é conhecido. Quem não ama não glorifica a Deus. Por isso, o Senhor Jesus diz que nestes tempos difíceis pelos quais nós estamos passando, o amor de muitos corações se esfriará, mas aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, este será salvo. Portanto, a vitória da qual Jesus está falando aqui em Apocalipse, vitória que você precisa ter se quiser comer da árvore que se encontra no paraíso de Deus, a vitória da qual ele está falando é a vitória sobre a frieza. Você precisa manter o primeiro amor. E se não estiver isso acontecendo, se o primeiro amor tiver se esfriado, Jesus diz aqui, você precisa se arrepender e voltar ao primeiro amor. Então veja a boa notícia. Ao mesmo tempo em que o Senhor Jesus diz para você e eu que se o amor esfria, nós precisamos voltar a Ele, Ele também nos ensina não somente o que devemos fazer, mas como devemos proceder para que nós possamos voltar. Versículo de número 5, Jesus diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Vamos então destacar este ensinamento de Jesus. Primeiro, lembre-se de onde você caiu. Lembre-se do seu primeiro amor. E para nós entendermos um pouco melhor, eu gostaria de voltar os nossos olhos agora, com vocês, para um texto do profeta Jeremias, capítulo 2, versículos 1 a 3. E o Senhor Deus diz assim, através do seu profeta, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do amor e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Neste texto existem muitas verdades importantíssimas. Por exemplo, o Senhor compara aqui o seu relacionamento com a igreja do Antigo Testamento, com Israel, com o amor entre um homem e uma mulher. O Senhor é o marido e Jerusalém, ou Israel,
é a noiva. Assim também em Apocalipse, o Senhor Jesus é o marido ou o noivo e a Nova Jerusalém, a igreja, é a noiva ou a esposa. Uma outra coisa muito importante, ele diz aqui que Israel esqueceu o seu primeiro amor, a maneira como ele andava com o Senhor nos primeiros tempos, mas o Senhor não esqueceu. Deus não esquece nunca o amor que ele tem pelos seus escolhidos. Mas o que eu desejo destacar agora, meus irmãos, são duas palavras neste texto que o Senhor Deus usa para descrever aquele antigo amor de Israel. O primeiro amor de Israel é a palavra afeição e a palavra consagração. No versículo 2 ele diz: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem. Lembro-me dos teus primeiros sentimentos. Lembro do teu carinho, da tua devoção para comigo. Embora o amor não seja somente de sentimentos, à medida em que nós andamos fazendo a vontade de Deus, os sentimentos, é claro, que serão uma consequência natural. Israel, portanto, era alguém que sentia devoção para com o Senhor. A sua afeição para com o Senhor era um amor que expulsava qualquer outro tipo de competidor que pudesse ter, tentando a vida dos escolhidos do Senhor. E a outra palavra está no versículo 3, diz assim: então, naqueles dias, Israel era consagrado e andava com o Senhor, mesmo no lugar deserto, mesmo numa terra árida e inóspita. Então, as duas palavras que são usadas aqui para se referir ao primeiro amor de Israel são afeição e consagração. E nós temos muitos exemplos do que isto significa nas Escrituras Sagradas. Um dos exemplos que eu acho mais belos na Bíblia é aquele que se encontra em Lucas capítulo de número 7, do versículo 36 até o versículo de número 50. Nós temos ali uma história que nas nossas Bíblias recebe o título de a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Jesus estava na casa de um fariseu, um homem chamado Simão, que havia convidado o Senhor para uma refeição. Então, diz o texto bíblico, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Então Jesus se dirigiu ao fariseu: Simão, eu quero dizer-te uma coisa. Dize a mestre. Certo homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Então Simão respondeu: suponho que aquele a quem mais perdoou. Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Veja, neste texto, no versículo 47, Jesus descreve o comportamento desta mulher com a palavra amor.
E no versículo 49, ele fala do comportamento desta mulher como sendo um comportamento de fé. Pois, como em outro lugar escreveu o apóstolo Paulo, a verdadeira fé age através do amor. Mas veja o amor desta mulher. Ele se manifesta em devoção. As pessoas que ali estão, especialmente o santo Simão, o fariseu, santo por fora, mas imundo por dentro, estas pessoas podem até julgar esta mulher, podem pensar mal dela, podem falar mal dela, mas ela não se importa. Tudo o que ela deseja é manifestar a sua devoção, adorar ao Senhor Jesus, mostrar a Ele gratidão, honrá-lo com a sua atitude. Então ela toma um vaso de unguento, ajoelha-se, chora aos pés do Senhor Jesus. Com seus próprios cabelos ela enxuga os pés do Senhor e beija os pés do Senhor e derrama aquele perfume sobre os pés do Salvador. Devoção. A isto o Senhor Jesus chama de amor. A isso o Senhor Jesus chama de fé. Porque esta mulher era uma grande pecadora, mas o seu Salvador era maior do que os pecados dela. E ela foi grandemente perdoada. E aqui, meus irmãos, o grande segredo do amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós temos consciência de como é grande o amor de Deus por nós, quando nós temos consciência de como são grandes os nossos pecados e quão grande é o perdão do Senhor, então também é grande o amor que temos para com Ele. Eu desejo citar outro testemunho de devoção ao Senhor, outro exemplo de devoção ao Senhor no Novo Testamento. Dessa vez em Lucas, capítulo de número 19. Os versículos 1 a 10 contam para nós a história da conversão de um homem chamado Zaqueu, que morava na cidade de Jericó. Zaqueu era um cobrador de impostos e que desejava muito conhecer o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, por assim dizer, se convidou para uma refeição na casa de Zaqueu. E Zaqueu o recebeu com muita alegria. E estando eles à mesa, diz os versículos 8 e 9 ali de Lucas capítulo 19. Entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Veja o que é fé agindo através do amor. É abrir mão de dinheiro, é consertar as coisas erradas que fez, é pensar nos necessitados, é mudar de comportamento. Então Jesus responde para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. E isto nos conduz a mais um aspecto do que é amor. João capítulo 21, versículo 16. Jesus falando com Pedro, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Jesus aqui está restaurando a fé do coração de Simão Pedro. E ele diz assim: você me ama de verdade, Simão? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas. Quem ama a Jesus, ama também aos seus irmãos. Ama também a igreja do Senhor Jesus. Se alguém disser que ama a Deus e não amar ao seu irmão, nos ensina o apóstolo João, está mentindo. Então, meus irmãos, o que é o primeiro amor? O primeiro amor é afeição a Jesus. O primeiro amor é a afeição como de uma jovem pelo seu noivo. É devoção. Uma devoção que não se preocupa com o que os homens vão pensar,
pois o que ela deseja é agradar a Jesus. É uma devoção que se manifesta em dedicação, em consagração dos bens, em adoração, em desejo de comunhão, no receber a Jesus no coração, na casa, na vida toda, no servir a Jesus com os nossos bens, assim como com o nosso dinheiro e com os nossos dons também. E tudo isso se reflete no amor para com a Igreja do Senhor Jesus, para com os nossos irmãos. Quem ama a Jesus, ama também aos seus irmãos. Tem para com seus irmãos a mesma afeição. Uma afeição que, da mesma forma, se manifesta no dedicar-se ao povo do Senhor, no doar-se a si mesmo, na misericórdia diante dos necessitados, na misericórdia que se manifesta também em perdão dos pecados e das fraquezas dos outros, que se manifesta em serviço e ajuda. Pois quem tem conhecido o amor de Jesus, este também torna-se um instrumento deste amor. É uma afeição que não deve se esfriar com o passar do tempo. Ao contrário, que deve se tornar mais profunda, que deve crescer, que deve se tornar cada vez mais perfeita, mais completa e que vence os períodos de tentações para a frieza que naturalmente surgirão. Se você quer entrar no paraíso de Deus, diz o Senhor, você precisa manter o primeiro amor. E se você tiver caído na frieza, você precisa se arrepender e voltar atrás. Mas, meus irmãos, que coisa terrível isto que nós precisamos constatar. O fato de que a nossa natureza humana, ela não tem a inclinação de crescer no amor. Ao contrário, a nossa tendência é esfriar mesmo. Como disse o profeta Oséias a respeito de Israel, o nosso amor é como a névoa, como a neblina da manhã, que cedo se dissipa. Por isso o Espírito Santo também nos diz, lembre-se de onde você caiu e arrependa-se. Lembre-se do lugar onde você estava, daquele lugar mais alto, e volte para lá. Lembre-se do seu amor mais forte, mais intenso. Arrependam-se. E arrependimento, você se recorda, significa uma mudança de mente. E essa mudança de mente, naturalmente, vai mudar o nosso sentimento, porque os nossos sentimentos sempre são o resultado dos nossos pensamentos. E também, quando nós mudamos a nossa maneira de pensar e mudamos o nosso coração, naturalmente que o nosso comportamento vai mudar, porque, como está escrito em Provérbios, como são os seus pensamentos, assim é o homem. O que Jesus está dizendo aos Efésios é que alguma coisa aconteceu e que distorceu o pensamento deles e, consequentemente, esfriou o amor do coração. Talvez, em sua luta contra os erros, contra os falsos ensinos, em seu santo ódio contra aquilo que poderia prejudicar a vida da igreja, os seus corações tenham se tornado, aos poucos, insensíveis, até mesmo belicosos, amantes da polêmica, ríspidos, hostis, e deixaram de seguir o ensino do apóstolo Paulo, quando lá na carta aos Efésios ele disse, segui a verdade em amor e cresçam em tudo. Então, aqui o Espírito Santo diz, mudem a sua maneira de pensar. Amados, existem muitas coisas que podem fazer com que o amor esfrie no nosso coração. Uma delas é o próprio passar do tempo, pois, como eu disse para vocês, a nossa natureza é assim. Nós não somos constantes. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas afeições naturais são fracas, pobres. Nós somos egoístas. Tendemos a esquecer o quanto Deus é bondoso para conosco. Tendemos a ser ingratos e maus. Por outro lado, as pessoas à nossa volta, as pessoas com quem convivemos, são assim também, como nós, e pecam contra nós. Algumas pecam muitas vezes,
outras pecam uma vez só, mas de modo suficiente. É possível que o seu amor se esfrie quando você sofre decepções, ou decepções muitas vezes, ou quando sempre tem que perdoar uma mesma pessoa pelas mesmas razões, quando constantemente é machucado, quando abriga mágoas no seu coração, e quando você olha para trás e pensa em como as pessoas falharam com você e o traíram, e quando você percebe que as pessoas falam de mudar, mas não mudam, e começa a ficar cínico, e começa a achar que não vale a pena amar, e cria uma armadura, uma casca de defesa para não se ferir novamente. Uma outra razão pela qual o amor pode se esfriar é porque muitas vezes nós podemos nos deixar contaminar pelo espírito da nossa época. Algum tempo atrás eu apenas vi o título do livro e uma pessoa comentando sobre esse livro, chamado Amor Líquido. E segundo esta pessoa, neste livro, o autor descreve os nossos dias como dias em que a fidelidade, a palavra dada, as alianças, os relacionamentos não são permanentes. Tudo é tratado como mercadoria. Vivemos em dia de grande esfriamento do amor verdadeiro. E então, é verdade, o amor pode se esfriar por causa da nossa tendência natural ou por causa das falhas das pessoas conosco, ou ainda quando nos deixamos contaminar pelo espírito da nossa época. Em suma, o amor se o amor se esfria por causa da multiplicação da iniquidade. Mas veja, em suma nós podemos dizer que seja qual for a razão, o amor esfriar-se é pecado. Não é para esfriar. Tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, diz o apóstolo João, os amou até o fim. Então, diz o Senhor, se o teu amor esfriou, arrependa-se, volte a ser como era antes, levante-se deste lugar em que você está caído. Terceiro, volte à prática das primeiras obras. Volte à sua primeira consagração a Deus. Volte à sua primeira devoção, à primeira alegria, ao primeiro entusiasmo, à primeira dedicação. Lembre-se de como você queria testemunhar para todos a respeito de Jesus, como você queria ganhar o mundo para o Senhor. Lembre-se de como você subia à casa do Senhor com alegria, de como buscava a santidade, de como confessava e abandonava seus pecados, de como amava os seus irmãos, de como contribuía, de como exercitava a sua fé, de como orava com fervor. E volte. Algumas noites atrás, eu estava meditando sobre este assunto, alta madrugada, e enquanto eu orava e meditava, eu decidi dar uma olhadinha na internet, procurando alguma coisa sobre a interpretação deste texto. Então, enquanto eu procurava, me deparei com um artigo escrito por uma jovem crente que tinha esse título, De Volta ao Primeiro Amor. Eu não concordo totalmente com a teologia expressa por esta querida irmã, a maneira como ela entende as coisas, mas eu sei a respeito desta experiência da qual ela fala, este desejo sobre o qual ela escreve. Então, eu vi que ela também estava falando, além de si mesma, daquilo que é o desejo de muitos crentes hoje em dia. Eu vou ler para vocês. Eu fiz alguns cortes para me concentrar no que é principal, e cada um de vocês, veja se não é este também o desejo do seu coração. Ela escreveu assim: olhando para a inocência de uma criança, lembro-me do início da minha conversão. Fico imaginando onde teria ido parar aquele amor, aquele primeiro amor de uma criança que acaba de conhecer seu pai.
Um menino de 2, 3 e até 4 anos vê o seu pai como um herói. Tudo o que ele fala é verdade. Ele sabe de tudo, tem todas as respostas, não existem questionamentos. O filho confia, se entrega. Não há maldade, não há dúvidas, não há conhecimento suficiente que gere questionamentos. Esses dias me peguei lembrando dos meus primeiros meses na igreja. Como eu amava o Senhor. Eu acreditava em tudo que o pastor falava e cumpria tudo. Queria ser como ele estava dizendo. Queria andar como ele dizia que era certo. Uma vez, o pastor disse que os demônios obedeciam à voz dos servos de Deus. Eu saí de lá louca para encontrar um demônio pela rua a fim de expulsá-lo. Minha vizinha era super oprimida. Entrei em casa e as filhas dela, de 8 e 10 anos, foram me chamar dizendo que a mamãe estava passando mal. Cheguei lá sozinha, sem conhecimento nenhum, sem ser batizada, com 2 meses de convertida. A única coisa que eu sabia é que os demônios tinham que obedecer em nome de Jesus. E a palavra é verdade. Eles saíram depois de muito relutar, mas saíram. Hoje, essa mulher é serva de Deus e eu era uma adolescente de 16 anos que tive que ir à casa dela várias vezes expulsar aqueles demônios, apenas crendo em uma pregação que eu tinha ouvido. O que eu quero mostrar com isso? Que conforme a gente cresce, se não vigiarmos, perdemos essa fé simples. Não tinha teologias, altos conhecimentos. Eu andava de acordo com um pouco que eu sabia. Onde foi parar aquela menina? Simples menina que amava a Deus de forma singela, que cria em tudo, que obedecia a tudo que pediam, que não duvidava, que não sabia que existem várias pregações, várias formas de crer, várias denominações. Não conhecia as competições, os ídolos, as lideranças, as posições. Nada disso era importante. Eu só queria cantar, pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. O primeiro amor, esquecido, deixado de lado em troca de coisas que para Deus são tão pequenas. Quero saber onde está o caminho de volta à inocência. Será que eu posso abrir mão de tudo o que conheço para voltar a ser aquela menina que nem sabia por que Jesus era chamado Cordeiro de Deus, mas cria nele e queria viver inteiramente cada momento? Será que eu posso esquecer tudo o que eu já vi no meio da igreja e ter de novo aquela visão de que tudo era amor e que todas as pessoas são verdadeiras? Como voltar, ser aquela menina com 2 meses de conversão, mas que chorava de joelhos só para conhecer um pouco mais, só para ouvir a voz daquele que me tinha resgatado? Ele me ouvia tanto, coisas tão simples. Uma vez eu estava na escola e me deu uma vontade de fumar junto com a minha antiga turma. Eu saí correndo da escola e fui para a igreja e lá fiquei até a reunião da noite. Eu estudava de manhã. Quando começou a reunião às 19 horas, a minha oração mais sincera, mais verdadeira foi: Jesus, me ajuda. Eu não quero voltar para o mundo. Eu não quero voltar para o mundo. Naquela mesma hora, uma mulher saiu lá da frente e me abraçou e disse: filha amada, não temas, eu te fortaleço nessa hora. Esse tipo de coisa não aconteceu nenhuma, nem 2 vezes. Mas infelizmente eu cresci. Vivi coisas que eu não queria. Vi situações que eu não deveria. Conheci demais. Estudei demais. Me ensoberbeci demais. Quis ser muita coisa. Quis aprender assuntos sem importância. E deixei de lado o relacionamento simples, puro e ingênuo. Deus, Tu conheces o meu coração. E o que eu quero é voltar a cantar aquela música com o mesmo sentimento que eu cantava há 11 anos atrás.
Você entende este sentimento desta jovem filha de Deus? Não é esta muitas vezes a tua experiência? Sabe, meus irmãos, eu não entendo que para voltar ao primeiro amor, nós tenhamos que nos tornar imaturos como nos primeiros dias. Não precisamos voltar a acreditar em tudo o que nos dizem, pois quando eu era menino, pensava como um menino, falava como um menino, sentia como um menino, mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Mas nós precisamos nos examinar à luz das Escrituras, assim como nós também precisamos examinar todas as doutrinas à luz das Escrituras. Uma coisa é certa: crescimento no conhecimento de Deus, da Sua Palavra, não pode nos tornar frios, não deve nos tornar frios, e sim fervorosos de espírito. A cada ano que passa, o nosso amor deve permanecer e aumentar. Eu gostaria de concluir fazendo a mesma pergunta que fiz no início. Você quer comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus? Você quer desfrutar das delícias da Nova Jerusalém? Então você precisa vencer. O vencedor herdará essas coisas. O que vence a frieza, o que vence a amargura, o que vence o ressentimento, o cinismo, a mentira, o que permanece no primeiro amor, ou que se esfria, volta. Mas a nossa inclinação naturalmente, diante das pressões da vida, é de nós cairmos. E como podemos de fato nos lembrar de onde caímos e nos arrepender e voltar atrás e renovar o nosso amor? Como é que será que é possível nós vencermos esta batalha tão grande? Então, mais uma vez, a resposta está na Palavra de Deus. Volte aqui para o versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem está nos dizendo estas coisas é Jesus, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega, o Senhor da vida e da morte, que nos ama, que a si mesmo se entregou pelos nossos pecados e pelo seu sangue nos fez reino e sacerdotes para Deus. É o Filho de Deus que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, isto é, que anda no meio das suas igrejas. É o Filho de Deus que segura na sua mão direita as 7 estrelas, isto é, que segura cada um dos servos de Deus. E se Ele os tem nas suas mãos, de suas mãos, ninguém pode arrebatá-los. Portanto, quem está dizendo para nós voltarmos é aquele mesmo que nos ajuda a voltar. Volte para Jesus. Confesse a sua frieza. Confesse os seus pecados. Chore pelos seus deslizes. Chore as suas infidelidades. E com o sustento de Jesus, volte ao teu primeiro amor. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Mas precisamos confessar a Ti que muitas vezes esse amor tem se esfriado por causa da nossa própria inclinação natural, por causa dos pecados que outros também cometem à nossa volta, por causa desta época
de grande frieza. Muitas vezes fazemos como o antigo Israel, deixando de lado a sua primeira devoção, a sua primeira consagração, e nos ocupamos por demasia com as coisas deste mundo. Ó Senhor, Tu não desejas que nós sejamos assim. E o Espírito do Senhor que Tu fizeste habitar em nós, também nos leva a não desejar que as coisas sejam assim. Ajuda-nos, portanto, Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Ajuda-nos para que este amor seja renovado em nossas mentes e em nossos corações. Amor para ler Tua Palavra, amor para orar, amor para confessar nossos pecados, amor para nos fazermos presentes nas reuniões da Tua Igreja, amor para evangelizar, amor para trabalhar conscientemente na certeza de que, seja o que for que nós estivermos fazendo, é para o Senhor que nós estamos fazendo. Amor nos relacionamentos dentro de casa, nos relacionamentos do trabalho, com os amigos, na igreja, em qualquer lugar. Não estamos pedindo ao Senhor, Pai, para depois apenas deixar que o Senhor derrame amor em nosso coração, mas estamos pedindo a Tua ajuda para que nos nossos esforços diários nós estejamos alcançando a graça de voltar ao primeiro amor. Oramos ao Senhor, certos de que o Senhor está nos ouvindo e o Senhor, pela Tua graça, está atendendo a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, meus irmãos, hoje e para sempre. Amém.